Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. E hoje a gente está aqui para falar de mais uma sequência, só que diferente de algumas que a gente fez tudo junto, essa merece uma atenção especial, assim como a gente fez com o Superman, que foi o nosso primeiro episódio. Depois a gente falou do Superman 2, a aventura continua. A gente vai falar hoje sobre o Batman 2, ou Batman o Retorno de 1992, um filme de Tim Burton, que trouxe novamente no papel de Bruce Wayne, o Homem-Morcego, Michael Keaton, e a gente vai falando sobre os personagens durante o nosso bate-papo. E aí, Ulisses, filmaço, né? Esse filme eu não consegui assistir na época, né? Que ele é de 92. O primeiro eu vi, né? 89, vi no cinema. E esse aí eu não vi na época, não tive como na época, né? No cinema. E não sei se você se lembra, nos anos 90, o filme, quando ele passava no cinema, até ele passar na televisão, ele levava 7 anos. Eram 7 anos. Não lembro se era 7 anos, mas eu lembro que demorava bastante. E assim, até vir na locadora. Começou a pirataria por conta disso. Eu lembro de ter fitas piratas de alguns filmes que eu assistia no cinema. E eu falei, caramba, já tá começando agora, já tá no cinema? Já tá na locadora? Tinha uma coisa que chamava locadora antigamente, você alugava aquelas fitas que eu falei no último episódio lá. E assim, eu na época não tinha videocassete, né? Minha família não tinha, então assim, não tinha como alugar para assistir, né? Assim que saiu. Na TV demorou muito. O que aconteceu? Eu acabei assistindo o Batman Retorno depois de ter assistido o Batman eternamente. Ou seja, lá para 95, né? Demorei 3 anos para ver o filme. Eu fui no antigo, também coisa antiga, Museu do Disco. Para quem não sabe disco, como é que uma foto do disco aqui também. Eu fui comprar o LP. Nostálgica total. Né, muito. Eu fui comprar o LP do primeiro. Eu tenho até hoje. O LP do Daniel Fox eram 2, né? Essa é a versão instrumental e as músicas do filme. Eu comprei o instrumental. Eu fui no Museu do Disco e estava passando na televisão o Batman Retorno. E aí eu vi o Christopher Walken, né, pela primeira vez assim, lá no filme. Eu falei, ué, o que ele tá fazendo aí, né? E gerou aquela vontade, porque eu lembro que a Batmania, que estreou em 89, ela durou até 92. Eu lembro que saiu promoção da Pepsi, ganhava os copinhos do Batman. A Mitsubishi lançou o Eclipse e vendeu como Batmóvel. Muita gente comprou o carro preto como se fosse o Batmóvel, que não tinha nada a ver com o Batmóvel. Sim. E tava aquela Batmania rolando. Eu falei, eu preciso ver. Já tava saindo reportagem, revista, jornal. Bom, eu assisti, né? Eu confesso que na época ele ficou um pouco decepcionante pela minha falta de conhecimento de alguns personagens e também porque uma coisa que o filme ele foi orçado um pouco menor do que o primeiro. Eu acho que o valor de orçamento era menor. E com isso eles reduziram a cidade. Gotham City no primeiro ela era um personagem, ela era gigante, né? O Batman era apenas uma coisa. Nesse filme Gotham ficou pequena. Entendi. E acho que essa questão meio assim, intimista me gerou um pouco de decepção. Mas com o tempo a gente vai assistindo, reassistindo, vendo os outros filmes, enfim, maturidade. Hoje eu tenho assim um apego maior. Tem, lógico, suas falhinhas ali no filme. A gente vai entrar nisso também. Mas assim, ele é um filme que ele manteve a qualidade, né? Eu acho que ter diminuído, ele manteve a qualidade. Porque assim, uma sequência que não normalmente, mas você tem umas quedas em algumas sequências, é bem comum acontecer, né? Troca de elenco, esse manteve todo mundo, né? Esse foi bem interessante, assim, o fato de, pelo menos, estar no mesmo padrão, né? Sim. Aí você tem, assim, aquela coisa que a série dos anos 60, ela criou, o Tim Burton manteve, e de quando o Tim Burton fez o primeiro filme, em 89, a partir daquele filme, ele se tornou um clichê de filme de herói, que é a questão do veículo. Ele sempre traz um veículo e um uniforme novo a cada filme. Né? E todo filme de herói, você reparou que eles fazem isso? Sim. O cara não mantém a roupa nem o carro. Então, assim, no primeiro filme, o Batman estreia com aquela roupa e tem o Batmóvel o filme inteiro. No final, ele aparece com a Batnave. Nesse segundo, a roupa dele é outra, ela tem um outro design, o logotipo deixou de ser aquele logotipo estilizado que eles tinham feito no primeiro, voltou a ser o logotipo do quadrinho, a máscara está com um visual muito mais bem definido, mais bonita. Eu acho que essa roupa do Batman o Retorno é a melhor máscara de todos os filmes, até dos recentes, é a melhor assim que passa a figura do monstro, o Batman como criatura. Eu acho que é o melhor e também como herói. Aí tem a capa improvisada com asa delta, foi feita nesse filme, né?
E ele tem o Batmóvel, aquele Batmóvel do primeiro filme, eles mantêm, né, o Batmóvel, que ele é despedaçado no meio do filme e no final ele aparece com um hidrojets, né? Eu lembro que esse hidrojets foi bem... Aproveita a questão do pinguim, Isso. água e tal. Então eles mantiveram essa questão. Beleza. Porque é o seguinte, né? Vamos colocar aqui em contexto para quem não assistiu, se é que tem alguém que não assistiu. Nesse filme a gente tem um vilão, dois vilões e tem uma anti-heroína, vilã, que os dois vilões a gente tem como o pinguim, que é o Danny DeVito, né? Mas até pelo fato dele ser gordinho, ele parece um pinguim mesmo, gordinho perfeito. E pequenininho, porque o Danny DeVito é pequeno. Perfeito. A gente tem o Christopher Walken, que você falou que o personagem dele, o nome é o... Max Schreck. É isso. Inclusive, só um anexo no seu anexo. Por causa do Max Schreck, quando saiu o da DreamWorks, o Shrek, eu sabia pronunciar o nome dele. Que os caras falam Shrek até hoje. Max Schreck. E nós temos como a anti-heroína, que é a Selina Kyle, a Mulher Gato, depois, a Michelle Pfeiffer. E eu já vou colocar aqui a minha Mulher Gato predileta, tá? Se bem que a Anne Hathaway também fez um puta papel interessante. Então eles são os personagens que a gente tem aqui, além do Michael Keaton, do Alfred, que é o mesmo personagem, tem o Comissário Gordon, que é o mesmo cara. Então tem todos os caras, mas esses são os que foram colocados, né, o que o Batman enfrenta nesse episódio, né, o Batman Retorno, o Pinguim, a Mulher Gato e esse personagem do Christopher Walken. Então chega aí. O Max Schreck. Bom, a Mulher Gato então, foi criada em 41 pelo Bob Kane e Bill Finger, que são os criadores do Batman nos quadrinhos. O Pinguim foi um ano depois, 41, então são personagens... O nome dele é Oswald. Oswald Cobblepot. Isso. Né? O Oswald Cobblepot, assim como o Bruce Wayne, é de uma família rica, uma família abastada. O filme ele segue bem essa parte. A linha do quadrinho. Ele é um cara reformado. Isso. Se bem que assim, ao longo dos anos, eles reformularam várias vezes, colocando ou tirando detalhes. Mas, a série assim, Gotham mostra a série Gotham mostra um pouco. Mostra bem, né? Porque eu acho que ele é o principal vilão da série. Né? Ele começa como o principal, é a ascensão do Pinguim, né? A série Gotham e esse filme, eles trazem muito do personagem, né? Então o Oswald Cobblepot no filme dá a entender que é filho único, mas nos quadrinhos ele é o caçula, acho que de 3 ou 4. O ator que faz o pai dele é o Paul Rubens. Ele tinha 40 anos na época, mas eles envelheceram ele com maquiagem para parecer um senhor de mais de 50, né? Sei lá. E aí na série Gotham trouxeram ele como pai. Ele é o pai do... Que é aquele easter egg, né? Que às vezes as séries fazem. Né? Bom, então a família começa, né, com o nascimento do Pinguim. Do Oswald, né? Do Oswald, né? Aí o pai acha horrendo tudo, aí ele fica numa jaula. Que ele tem os dedos assim, né? Como se fosse... Uma pata, uma coisa meio estranha. O nariz dele parece um bico. Então... E colocaram uma coisa que não tinha nos quadrinhos, que é um ar animalesco, agressivo, né? Então você vê o bebezinho bem cartunesco, bem caricatura, estilo Tim Burton. O Tim Burton adora isso. Adora uma caricatura monstruosa. Assim como o Quentin Tarantino adora sangue, ele adora essas coisas. Bom, aí mostra a origem do Pinguim, né? Que é muito parecido, que os pais... A mãe amava o filho, né, no quadrinho. E eles colocam no filme os pais se livram dele e jogam ele no esgoto, né? No quadrinho... Bem pesado, né, pra época você pensar isso aí, né? Muito, porque aí você vê Porque eu tinha, no 92, eu tinha 9 anos, eu vi isso no cinema e eu lembro de ficar olhando assim, falei, caramba, velho. Jogaram a bebê no... Então, eu falei, não assisti na época, né? Eu tinha 12, mas eu só fui assistir com 15, então já meio que passou batido essa parte do impacto, né? Sim, então as coisas você fica... Nossa, ficar jogando filho. Então, eu imaginei quando assisti o que as pessoas imaginariam, né? Então vai passando acho que chama Moisés, aquele cestinho, né? Isso, exatamente. E marca isso aí que a gente falou de você ficar impactado, porque tem uma consequência isso depois, não pro filme em si, mas pro decorrer da série. Aí o Moisés, onde estava o bebê, foi arremessado num rio. Esse rio vai dar no esgoto. E aí vem a abertura maravilhosa com a música do Danny Elfman, né? Aí abre os morcegos voando, faz a palavra Batman, né? Aí ele chega até bem na profundeza do esgoto e lá tem uns pinguins e aí corta, tipo, 33 anos depois. Beleza. Nos quadrinhos, o Oswald, ele convive, né? Com a família um pouco, a mãe que é ele mais próximo, os irmãos satirizam ele, fazem bullying com ele. E ele sempre foi muito habilidoso, ele é inteligente, ele sempre foi habilidoso e ele adorava aves, né? Tanto que ele foi fazer a faculdade, ele estudou ornitologia.
Ele adorava aves. Então os caras chamavam ele de Pinguim, porque ele tinha essa associação com aves, esse controle, tudo. Própria fisionomia dele. E o pai, uma vez, vendo ele do jeito que ele era todo largado, né? Ele estava brincando, ele foi entrar em casa, o pai já achava ele nojento, viu o menino todo sujo de lama. Não, você vai ficar aqui, você vai tomar um banho. Ele catou uma mangueira e começou a dar banho no menino no frio, né? No quintal assim, não deixava entrar na casa. Só que aí o que aconteceu? O menino era um menino, estava brincando, estava correndo, estava sujo de lama, lavou. O pai pegou friagem e ele teve pneumonia e acabou morrendo. Então, por causa disso, a mãe falou para ele toda vez que ele ia sair de casa para ele levar um guarda-chuva. Por isso que o Pinguim tem guarda-chuva. Porque a mãe dele obrigou ele na infância, aonde fosse, ele levar o guarda-chuva. Né? Então ele tinha que usar o guarda-chuva, então ele associou isso aí. Beleza. Com o tempo, com a morte do pai, a diferença que os irmãos faziam com ele, tudo, a família foi se dividindo e eles perderam a fortuna. Eles eram uma família muito rica, igual os Wayne. Então ele acabou ficando assim, tendo que fazer trabalhos pequenos, se virar. Ele trabalhou para a máfia, como mostrou a série do Gotham. Só que ele nunca perdeu a pose. Então por isso que ele tem essa roupa estilosa, o fraque, a cartola, né? O monóculo. Porque ele só roubava coisa chique, ele roubava joias, né? Diamantes. Então o Pinguim ele tinha essa questão. Então, nesse filme aí, a gente tem uma história um pouquinho diferente. Você não tem todo esse background aí do Pinguim, ele já começa aparecendo... Quando ele cai no esgoto e os pinguins adotam ele, ele já vai parar no submundo. Isso, E você tem o personagem do Christopher Walken, que eu sempre vou escrever, o Shrek, vou falar o Shrek, né? Porque, Shrek. Que usa ele como se fosse um laranja, né? Para a campanha, para ser o prefeito, né? Mostra uma reunião na empresa do Shrek, né? Que tem o logotipo de gato, né? Que ele queria construir uma usina nuclear em Gotham. E o prefeito fala, a gente tem estudos dizendo que Gotham tem energia para décadas, né? Milênios. E não sei o que. Ele está tentando convencer o prefeito em construir uma hidrelétrica. E na reunião estava o Bruce Wayne junto. Que o Bruce Wayne, como era um empresário importante para a cidade, ele estava junto. E ele meio que desdenha do Max Shrek. Tipo, ninguém leva o Shrek a sério, né? Ele é aquele cara assim, tipo, que... Ele é importante por ser empresário, mas não é respeitado pelas ideias estranhas. Sim. E aí, depois, com o decorrer da história do filme, ele pega o Pinguim, né, e também coloca essa imagem de ser um cara diferente, que foi abandonado pela família quando pequeno, e fica a imagem do coitadinho, né, coloca ele como coitadinho. Eles armam um sequestro do filho do prefeito. E aí ele salva... Aí o Pinguim salva, né, o bebê e aparece no pato aqui, esse patinho aqui que toda criança tem para tomar banho. Que é um veículo. Um veículo pro Pinguim. E aí ele começa a usar essa imagem, né, para ganhar votos, para ser o novo prefeito, para dominar a cidade, né, e talvez seguir o plano que ele tem. Essa é a história do Pinguim e do Shrek nesse filme, né? E paralelo a isso, você tem uma assistente, secretária dele, né? Então, ela é secretária, mas ela se denomina assistente executiva, né? Que é a Selina Kyle. Que é aí que a gente vai entrar naquilo que eu falei pra você esperar um pouco, que é o seguinte, no filme da Mulher Gato, que a gente falou aqui da Halle Berry, que é um dos piores filmes de quadrinho de todos os tempos, se não o pior, eles colocam essa origem, né, da Mulher Gato meio que sobrenatural. Sim. Isso não tem no quadrinho, até porque o nome Mulher Gato, Catwoman, a expressão cat vem de cat bugler, que significa gatuna, né? Significa larápia, não leve. É isso. E o que ela é também no filme do Batman, o Batman do Christopher Nolan, o terceiro. Né? Ela tem habilidades humanas. Ela é muito rápida, inteligente, tudo isso aí, mas ela não é sobrenatural. Não. Então essa sobrenaturalidade dela foi colocada no universo do Batman pelo Tim Burton. Sim. Que depois foi replicado pelo diretor que chama Pitoff, que é o diretor do Mulher Gato. Então aquela coisa que você fala assim, nossa, velho, de onde veio isso aí? Veio desse filme. Então é uma crítica assim... Eu lembro de assistir e achar estranho, porque nesse filme é o seguinte, a mesma história do Mulher Gato, ela... vê uma coisa que ela não deveria ver e ela é morta. Nesse filme ela é morta pelo próprio Shrek. É o patrão dela. Ela descobre que a usina nuclear
não ia gerar energia, ela ia roubar energia, Isso. armazenar, e depois ele ia fazer um sequestro energético. Ele queria que a empresa dele fosse a única fornecedora de energia. Sim. Então ele ia roubar a energia da cidade, manter, e depois a prefeitura tem que fazer um acordo para ele... Isso, Por e exemplo, aí ela e ela é descobre. morta, né? O cara joga ela lá no... Aí tem uma coisa que tem um pouquinho do background, que ela tem um gato, né, em casa. Uma Ela- casinha toda rosa, casa de Isso, menina, né? tal. Ela mora em Gotham, que é uma cidade decadente, né? Uhum. Só que ela tem essa alma de princesinha ainda, sabe? Parece que é aquela moça que veio do interior pra Isso, tentar é. viver na cidade. E aí ela é morta, né? E aí os gatos, só que diferente do filme do Mulher Gato da Halle Berry, que o gato sobe assim, meio estilo Rei Leão, aquela coisa e pra fora da cara dela. É que no filme Mulher Gato, o gato já era tipo uma entidade, É, né? isso. Nesse aí os gatos começam a morder a mão, vai mordendo o dedo, vai mordendo o dedo, uma cena meio estranha, e ela começa a fazer um surto assim, e ela volta. E aí eu lembro de ir no cinema, eu tenho perfeitamente essa lembrança, com 9 anos olhar e falar assim, tá, agora ela é um zumbi? Que tipo... Então, E aí ficou essa questão assim, só que aí ela se rebela tudo, e aí ela pega uma roupa, que ela tinha uma roupa de couro e começa a costurar, tal, e aí ela chega no uniforme clássico, no uniforme clássico desse filme, da Mulher Gato, visual, que também deu problema depois, né? E ela vira, a Selina Kyle muda totalmente a personalidade dela, vira uma mulher mais sensual, tal, mais... ela usa toda a feminilidade dela como arma. Isso, e fora isso ela tem essa questão de quando ela coloca a roupa, né? Aí tem essa parte da gatuna e tal, e você fica meio ambíguo se ela tem algum poder ou não, tal. E aí, ela assim, se ela tem a cena com o Batman lá, que ela luta com o Batman, e tem essa coisa que ela tenta seduzir, né? E ela tem as garras que ela fez as unhas, assim, com aquele negócio de você fazer... Umas ponteiras de máquina de costura. Isso, é. E ela faz as garras, né, da gata, e aí ela vai fazendo uma sensualidade em cima do Batman, procurando assim onde está você, no corpo dele, que é uma armadura, e ela acha, né, a vulnerabilidade dele aqui, e ela enfim com as garras, lambe o rosto dele. É um negócio tudo, talvez um pouquinho impróprio, né? O Tim Burton deu uma viajada. Eu lembro muito bem, quando saiu, né, o filme, assim, como eu estava falando, nessa época, os filmes, a mania deles durava muitos anos também, né? Sim. Não é que nem agora, por exemplo, a Marvel está fazendo 3 filmes por ano. Não dá tempo de você ter uma vibe, já vem outro. Sim. Né? Por exemplo, Viúva Negra estreou agora no meio do ano, agora em setembro já vai ter o Shang-Chi. Já. No final do ano já tem o Homem-Aranha. Então, assim, é muito corrido. Naquela época, a gente discutia o filme durante uns 2 ou 3 anos, né? Sim. Então, é mais ou menos, a Mulher Gato é como se ela fosse quase uma antítese do Batman. Né? Entendi. Então, ela viu o gato e ela adquiriu as habilidades. Tanto que eles desassociaram essa questão da gatuna para uma coisa mais acrobática, mais comportamental, né? Ela é um gato. Isso, a única vez que ela entra num lugar como... Gatuna? Como gatuna? Foi na empresa do Shrek, né? Naquela que ela explode tudo, Sim. o famoso miau dela. É. E inclusive nessa cena... Ela vem rodando. Que assim, ela dá umas cambalhotas, é ela mesma, é a Sim. Michelle Pfeiffer, ela treinou. Ela usa o chicote, ela derruba todas as cabeças dos manequins num único take. Uhum. Então, tipo assim, eu lembro que... Ela treinou bastante. Ela treinou bastante, então é ela mesma fazendo... Acho que 98% das cenas é ela mesma. Né? Sim, ela... E esse traje dela, eles fizeram acho que 20 trajes diferentes, um para cada postura. Custava $1.000. Eu tenho uma curiosidade aqui, custava $1.000. 60 trajes. 60 trajes, tá vendo? Mulher Gato, 6 meses de filmagem, cada peça custava $1.000. Porque E aí era muito justa a o roupa. negócio foi tão impactante, que é uma outra curiosidade que tem. Ele sabe aqueles posters que você tem para divulgar o filme antes de fazer, né? Do filme estrear. Eles fizeram um pôster para cada personagem. Sim. O dela era roubado pelos fãs. Sim. Tanto é que os caras botaram polícia em tudo que era pôster, assim, pra ficar rodando, porque eles colocavam o pôster, passavam 2 dias, os caras roubavam o pôster da Mulher Gato. E o curioso que chamava muita atenção. Os pôsteres e a capa, né, do filme, tanto no cinema, DVD, VHS, o que for, ele tem um tom azulado, que é o tom predominante do filme, ele é azul. Sim. É. Por quê? Porque esse filme, diferente do primeiro, que é Origem, que é uma coisa mais heróica, esse filme ele é depressivo. Sim. Talvez muita gente, as crianças principalmente, não tenha gostado tanto, que inclusive a gente vai mencionar quando a gente for falar do Batman Forever, por que mudou o tom.
Sim. Porque esse filme ele é triste, ele não é feliz. Sim. Ele só mostra o lado triste dos personagens. O Pinguim tem uma origem triste, a Mulher Gato tem uma origem triste, o Bruce Wayne, o Batman, tanto como o Batman como o Bruce Wayne, ele é triste. Então o filme inteiro, a energia que move o filme é a tristeza. Ele é um filme depressivo. Isso, e aí você tem a questão lá, voltando no Pinguim, né, que você tem aquela questão que ele tá se fingindo ser um bom samaritano, um cara legal. Ah, ele tinha uma gangue, que era a gangue do circo. Que, lógico, Tim Burton, circo, né, porque Sim. ele adora um circo na cidade, todo o filme tem dele os tem um estilos filme do Tim Burton, tem as listras do Tim Burton, tem os espirais, todo o design de Tim Burton tá nessa tropa aí. Só que ele tem alguns momentos, né, porque lógico, os caras vão tentando esconder que ele é um cara do mal, é muito legal, aquela cena que eu lembro de ficar impactado, mas gostei também, porque talvez eu seja meio psicótico. A cena que ele morde o nariz do cara, né? Porque os caras fazem uma piadinha, né? Ele tá comendo peixe cru, daquele jeito animalesco dele, né? E aí o cara faz uma piada, não é ele piada. fala assim, uma coisa meio assim, tipo, não há muito, sei lá, uma coisa que ele fala, não há muito glamour no esgoto, né? Aí todo mundo ri. Aí todo mundo ele faz... mas poderia ser mais engraçado. O seu nariz podia estar sangrando. Aí todo mundo ri, aí ele ataca o nariz, e aí o negócio corre sangue assim, tudo, e ele fica com sangue aqui, tudo assim, bem... É misturar com aquele óleo de peixe preto com sangue, ficou bem... um negócio bem trash. Nojento. E aí depois você tem a cena que é engraçado, que ele põe um bug, né? Um bugzinho no Batmóvel. E ele tá no fliperama, assim, né? Dirigindo no lugar do Batman, né? E aí a casa onde ele tá, o trailer dele, fica balançando, o pessoal olhando na rua, assim. E ele vai causando caos, só que aí o Batman é inteligente, porque ele começa a falar: tá vendo como eu tô dirigindo? Porque não sei o que lá, essa cidade... Eu conduzo essa cidade como a harpa do inferno. Tal, essas pessoas e tal. E o Batman grava isso aí, né? Ele põe um CD no Batmóvel lá no... é uma tecnologia que não existia. Uma coisa que era bom no Batman de antigamente, que os de hoje no cinema não tá tão legal, é que o Batman sempre teve uma tecnologia à frente do seu tempo. Sim. Então dá a entender que aquela Gotham dos anos 90, na verdade seria mais antiga, tipo anos 80 a 70. E ele já tinha CD. Aí ele grava e depois na hora que o cara tá fazendo um discurso lá, né, antes da eleição, assim, ele coloca esse não o vídeo, o áudio, né, dele falando, e aí todo mundo começa a virar contra o Pinguim, e aí ele se revolta contra a sociedade, vai de volta pro esgoto, atrás dos pinguins dele. E aí coloca o esquadrão de pinguim cheio de bomba, né? Pra explodir a cidade. Aí fora isso tem outra coisa. Quando no filme ele não sabe da origem dele. Ele só se conhece como criatura do esgoto. Que ele descobre, né? Quando o Max Shrek traz ele à sociedade, ele pede para ir na prefeitura olhar os registros. E como ele é o herói da cidade, né? Diferente do Batman, que ainda não é muito bem quisto. Um vigilante, né? Ele começa a olhar as fichas de recém-nascidos. Provavelmente, como ele tem deformidade, foi fácil de achar, né? Porque você via o exame do pezinho, né? De alguns. Então ele achou quem ele era. Aí ele descobriu que ele era Oswald Cobblepot. Ele foi até o cemitério fazer uma honraria para a imprensa ver, né? Para os pais. Dizer, eu os perdoo. Só que nesse dia que ele estava fuçando os documentos e puxando coisa, o Batman já estava desconfiado e passou com o Batmóvel em frente à prefeitura e começou a olhar, e o Alfred, assim como todas as pessoas da cidade, ficavam com dó. Tipo, você está atrás desse cara ainda? Ele não sei, tem mais alguma coisa aí, que é realmente detetive, né? O que acontece? O Pinguim, quando ele estava puxando os registros para saber quem ele era, ele armou um outro plano que eu acho que, se fosse muito mais bem abordado no filme, essa seria a coisa mais chocante. Que ele armou o sequestro e morte de todos os bebês. Todos os primogênitos de Gotham. Ele queria matar todas as crianças. Então o filme, ele passou meio que o plano nesse plano. Eu acho que talvez tenha até tido alguma coisa, só que o pessoal falou assim, não, peraí, calma, também. Foi uma pincelada de leve, mas se você assiste o filme com esse olhar, focado no que ele estava fazendo na prefeitura, os documentos, depois do que ele queria fazer, esse lance do explodir tudo era o plano 2, o plano B, né? O primeiro dele era sequestrar todas as crianças, aí o Batman pega ele, né? Sim. E manda o famoso cartãozinho que eu sempre menciono, né? O cartãozinho lá, que manda pro Pinguim. As crianças lamentam, mas não puderam aparecer. Batman. Aí ele fica bravo, e aí ele manda os pinguins pra praça de Gotham com os foguetes, né? Pra explodir tudo. E, inclusive, esses pinguins, no filme,
a maioria deles são robôs que a produção construiu, Sim. e alguns são pinguins de verdade. E diferente do esperado, eles controlavam os pinguins robôs e os pinguins de verdade seguiam eles. Sim. Eles seguiam eles de Não, verdade. tem todo um trabalho bem de cinematografia, de técnicas de gravação. Não, o negócio é bem louco, assim. É revolucionário. E voltando nessa coisa mais psicótica, o final do filme, né? Tem a cena da Selina Kyle, que ela já tá totalmente meio ensandecida, né? Louca, que inclusive ela não coloca o cabelo todo pra dentro da máscara, meio caída, maquiagem meio borrada, assim. Ela vai atrás do Shrek, né? Que acho que ela lembra que o Shrek matou ela, um negócio meio assim, ela né? sempre soube, né? Mas dá uma... É que no final, o pinguim tinha sequestrado o Shrek pra se vingar. É. Porque ele aparece com um pato Sim. no baile. Deixa eu só fazer um adendo nisso aí. Tem uma cena da Selina Kyle nesse filme que ela come um passarinho, que é muito bizarro. Sim. É muito bizarro. Ela pega o passarinho, põe na boca e... Nossa, eu lembro de ficar desconfortável nessa cena. E você sabia que o passarinho é de verdade? Então, eu não sei, talvez. Não, é de verdade, porque as pessoas achavam que era alguma montagem da época, né? Que tinha que fazer filme sobre filme, ou algum animatronic, ou um boneco fantoche, sei lá. Essa cena é um pássaro de verdade. muito trash, velho. Porque assim, o pinguim e a mulher gata estavam se unindo para destruir o Batman. Sim. Né? E aí... Ela aparece toda na cama, toda sensual, assim. E aí ele ameaça o gato, né? E ela ameaça o passarinho. E ela solta o passarinho quando ele vai matar o gato, ela solta, assim, ele sai voando, assim. Nossa, é muito... Eu falei, é meio desnecessário essa cena. Desnecessário. Mas aí no final ela tá toda ensandecida, assim. E aí quando o Shrek descobre que o Batman é o... Então, tem uma cena, porque assim, ela tá tentando se vingar do Shrek, porque o pinguim sequestrou o Shrek. Sim. No baile, o pinguim, nessa de querer matar todos os primogênitos, ele queria levar o filho do Shrek. Aí o Shrek convence ele de levar ele. Sim. Então ele tá preso lá no esgoto, e tá com... cheio de resíduo tóxico da empresa dele, lá que o pinguim fica ameaçando ele. E a mulher gato foi atrás, que ela queria matar o Shrek, e o pinguim queria matar o Shrek também. E o Batman foi lá pra deter o pinguim. Nesse meio tempo, ele meio que não sabia que a Selina estava lá. Quando ele aparece, ele desce com a capa bonitona assim, e ele começa a falar pra ela, Selina, que ele sabe, né? Ele sabe quem é, ela descobre quem ele é. Aí ele tira a máscara, eu achei que dessa cena foi uma coisa que eu não gostei, que ele rasga a máscara e você fica de borracha, tipo, poderia fazer ele tirar. E ele tem aquela coisa preta aqui. Mas você percebe que e a hora que ela ele tira... rasga, volta o take, aí não tem mais nada, né? E aí fica o rosto do Bruce Wayne, e acho que é a primeira vez que o Batman faz isso no cinema. Que fica o rosto do Bruce Wayne com o corpo do Batman, publicamente. Que ele quer mostrar pra ela que ele tá ali junto com ela, porque ela descobre que ele e é aí por causa do beijo. Fica, tipo assim, Bruce Wayne, por que tá vestido como Batman? Ela fala, porque ele é o Batman, seu idiota. Ele fala, ele dá uns tiros, o Batman cai. Então ela pensa, né, tipo, o Batman morreu. Então ela pensa em se vingar, né? E eles dão uns tiros nela. Ela tira nela e ela vai contando as vidas dos gatos pra trás, né? E aí ela pega um taser e ela dá um beijo nele com o taser. Segurando também na energia. E aí ele vira um churrasquinho, né? Churrasquinho de peruca branca e olho azul. Essa cena aí também eu lembro de foi bem impactante. E a cena que eu acho mais, assim, que deu mais asco, assim, que o pinguim morre, né? E o pinguim tá morto e os pinguins... Ele tá naquele líquido lá, e aí ele levanta. Ele levanta, ele vem andando, correndo, E aí ele cai morto e os pinguins fazem o funeral, vai levando ele. E aí eles soltam ele na água e a câmera pega por baixo ele afundando com o líquido negro, assim. Você fala, pô, é negócio, tipo, de repente você levar uma criança de 7, 8 anos assistir, você fala, mano... As crianças de hoje, elas até que estão acostumadas, mas naquela época não. Foi bem assim. Inclusive, que é até por isso que eu falei que eu falei da questão que o problema que deu pro Tim Burton, o filme ele foi um sucesso, né? Até toda a expectativa, tal, de novo Batman de novo, Michael Keaton de novo, tal, que ele já tinha calado a boca dos críticos dele lá no primeiro filme. Esse filme ele foi altamente criticado o excesso de violência e a questão da sexualidade, porque a mulher gato muito sensual, as cenas, a lambida, as cenas dela com o pinguim, a questão de pôr um passarinho na boca, né, uma e fora isso, assim. o Batman também, ele é muito sádico nesse filme.
Ele tortura os vilões. Por exemplo, Ele coloca uma bomba no cara e joga o cara no esgoto, então, explode, né? no começo do filme, a gangue do circo está atacando, né? A polícia chama o Batman. Nesse filme, o comissário Gordon, apesar de ser o Peter Ringle, ele não faz nada. Não. Tipo, Nem tropeçou lembra na que ele tá rua, lá. liga o bate-sinal. Então, o Batman apareceu num bate-sinal que vai trocando assim, até o Batman que tá parado em casa sem fazer nada, Uhum. né? Foi estranho essa cena. Aí bate o singular. Foi legal a cena, mas você pensa, pô, o Batman não tá fazendo nada em casa. É. E aí ele aparece e começa, né, o Batmóvel atropelar um, jogar coisa no outro. Aí tem um cara cuspidor de fogo, vestido de diabo, cuspindo fogo no Batman, ele pega o carro, aperta o botão, o carro vira, ele aperta o pulsor lá da turbina e queima o cara. E ele tinha tirado a bomba de um bandido e carregado ela. Quando esse cara chegou e deu um soco no Batman, ele bem grandão, o Batman fez dar um socão nele, ele pôs a bomba no cara, o cara olhou, ele deu um socão, o cara caiu no buraco e só viu um... Pum, né? Então, o cara que... E até sorriu o Batman dele. Então é um Batman psicótico, né? Então é toda essa questão de violência, da sensualidade extrema, né, por ser um filme de quadrinhos, talvez o público mais infanto-juvenil assistir, foi muito criticado o Tim Burton, e por isso eles fizeram uma reformulação total. Eu acho que o elenco, assim, seria o Tim Burton a reformulação, mas aí começou a escorrer no elenco, porque aí o Michael Keaton não vai fazer se não é o Tim Burton, então dessa história e tal. E aí foi chamado o Joe Schumacher para dar mais cor ao Batman. Na realidade, o Joe Schumacher... Que foi o que ele fez no Batman Eternamente, e depois ele extrapolou um pouco. Bom, quando a gente fala Batman Eternamente, eu vou mencionar essa parte. Esse filme do Batman Retorno, apesar de tudo, todas as polêmicas, as boas, as ruins cenas, etc., ele ficou marcado como um filme de Mulher Gato. Sim. A Mulher Gato foi tão interessante, foi tipo uma Bond Girl, né? Foi tão impactante que a Warner deu carta, assim, deu sinal verde, queremos um filme da Mulher Gato. Urgente, queremos um filme. E aí a Michelle Pfeiffer, tá bom, eu topo, o Tim Burton falou, não, tudo bem, eu faço o spin-off, não tem problema. Só que aí o projeto não foi. Não foi. Parou, tanto que demorou anos, e aí, quando tava meio que pra acabar a ideia, foi o filme da Halle Berry. Sim. Naquele Teve vários casos, várias pessoas que entraram na história, mas não deu certo e acabou saindo com a Halle Berry, que inclusive é uma mulher gato meio que... Não é a mulher gato, é uma mulher que é um gato. Entendeu? Ficou E uma aí, coisa assim, coisas variantes. Por exemplo, o Batman nos quadrinhos sempre foi soturno, mas a roupa dele era azul e cinza. Né? Sim. Apesar do azul predominar no filme, a roupa dele continua preta, beleza. Pinguim ficou uma atualização, né? Ficou bom, a roupa, tudo. O Pinguim antigamente era o Burt Meredith, né? Que era o Mickey do Rocky. Né? Então, como a série antiga, eles mantiveram essa questão do vilão especialmente convidado. Então chamaram o cara de peso, né? DeVito. De peso. Aí chamaram, né, o Christopher Walken. Christopher Walken, que é um ator que está sempre... o Christopher Walken, o Tim Burton não queria, porque ele tinha medo do Christopher Walken. Não, o Christopher Walken é louco. Não, ele é louco e ele tem a morte impregnada nele. Só que aí disso, ele... Né? Sim, e aí ele gostou tanto do Christopher Walken, que eles se deram tão bem, que o Christopher Walken depois foi o cavaleiro do sem cabeça dele, no filme que ele fez depois lá. O Sleepy Hollow. Christopher Walken ele tem essa coisa da morte na vida pessoal dele, né? Teve um caso de Hollywood aí, quem quiser pesquisar sobre. Então, a partir daí, ele sempre tem personagens assim que envolvem uma coisa meio soturna, meio... Sim, meio macabro, meio estranhão. Beleza. Aí a Michelle Pfeiffer, que já era uma atriz conhecidíssima, né? Então ele manteve essa questão dos vilões serem atores de peso, atores, né, consagrados. Só que assim, a Mulher Gato do Tim Burton, o Tim Burton ele adora a loira. Sim. Todo filme dele tem uma loira, a protagonista é loira. A Mulher Gato era uma moça morena, a Anne Hathaway foi a mais próxima, né? Então ele pegou a atriz loira, manteve esse visual, fez a roupa toda manual, costurada, ele mudou o visual. Tanto que esse visual da Mulher Gato, ele impactou o cinema, os quadrinhos, desenho animado, e ficou pra cima. A Mulher Gato tinha com o cabelo pra fora, essa aí... Eu só tem no final que ela tá ensandecida. Tipo, ela tá toda assim, preenchida, né? Toda a silhueta do corpo feminino. Total. Era pra ser cor. A dominatrix lá. Isso, então... o chicote, pá, então assim, você vê que ele mudou o visual dela. Então ele criou uma personagem, deu um upgrade nela, que os caras queriam a todo custo, né? Só no filme dela, né? Inclusive até pensaram em fazer mais. E acabou não indo pra frente. A Mulher Gato, ela... a Mulher Gato, ela
se suicida, né? Porque depois você tem uma silhueta dela aparecendo. Aí assim, vai passando a calmaria, tudo, resolveu, aí tá o Batman tudo arranhado, já de Bruce Wayne no carro, o Alfred dirigindo. Depressivo. Aí ele vê uma sombra de gata, né? Parece uma mulher gato, ele vai no beco, é um gato. Dá a entender que é a Miss Kitty, ele pega, põe no colo. Aí o Alfred, já tá de noite, o Alfred fala, bom dia, Deus, senhor, bom, Feliz Natal. Ele, Feliz Natal, Alfred, aos homens de bom coração e às mulheres. E aí nisso, liga o bate-sinal, né? Aí tá acabando o filme, tá quase subindo as letrinhas, aí sobe um semblante da cabeça da mulher gata. Então é isso que dá a entender que teria seria uma sequência com ela, né? Ou uma sequência com ela, ou um filme solo. Spin-off dela. Não teve. Não teve. Mas assistir Mulher Gata também vale a pena. Então é isso aí, gente. Batman Retorno, filmaço. Na minha opinião, puta de um filme com esses detalhezinhos, coisas assim que pode melhorar, mas aquela coisa, né? Tava naquela fase ainda meio... Ainda o pessoal tentando, ainda com um pouco de receio, porque quadrinho não leva tanta gente no cinema, é uma coisa mais nichada. Então eu acho que Tim Burton deu umas exageradas aí, mas fez um bom filme, um filme que vale a pena assistir. Ele manteve o hype do Batman. Procure aí na internet, que você acha facinho e vale a pena. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, dá uma olhada também na nossa playlist lá, na nossa parceria da Musical Filmes e com Alto Cinema, que é bem legal, outro estilo de conversa sobre filmes também. E no próximo episódio, Ulisses, a gente vai voltar para Marvel, só que falar bem da Marvel, né? Todo mundo fala bem da Marvel, a gente vai falar bem. A gente falou bem mal do Capitão América de 1990, e aí eles finalmente acertaram. Quando foi esse filme? Bom, o Homem de Ferro foi em 2008, o Thor acho que foi 2009. 2009, 2010. E acho que foi 2010. Eu vou colocar aqui que ano que foi, mas a gente vai falar sobre o primeiro filme do Capitão América com Chris Evans. A gente vai ver então esse filme no próximo episódio do Musical Filmes. Tchau. Valeu!